Olá, como você está? Vamos para a leitura da palavra? Vamos orar para começar a leitura. Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada pelo Espírito Santo que tem nos convencido, nos trazido para a tua presença. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença aqui no nosso meio. Que o Senhor venha nos ensinar todas as coisas, Pai. Que a nossa mente esteja cativa a Ti. Que a nossa alma esteja receptiva à palavra. Que sejamos libertos, curados e transformados. Gere em nós arrependimento pelos pecados, que devemos confessar, deixar, abandonar, nos arrepender, Pai, e nos aproximar do Senhor. Nos ensina todas as coisas, nos faz, Senhor, depender de Ti. Nos faz ser livres, Pai, de todo pecado, de tudo que nos aprisiona, de tudo que nos amarra e tudo que nos separa de Deus, Pai. Nos livra de todo o mal, em nome de Jesus. Amém? A leitura da Bíblia hoje, no dia 22, Gênesis 43 e 44, Salmos 22 e Marcos 2. E a versão da Bíblia que eu vou utilizar, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Gênesis 43 e 44. Amém? E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe dizendo: Fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: Não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos. Porquanto aquele homem nos disse: Não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: Por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele homem que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: Aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda o vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhes conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: Trazemos vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo, levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei o fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhe Israel, seu pai: Pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso dessa terra em vossos vasos e levai ao homem um presente: um pouco do bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, pistaia e amêndoas. E tomai em vossas mãos um dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, levantai-vos e vai até aquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão, e Benjamim. E eu, se for desfilhado ficarei. E os homens tomaram aquele presente, dinheiro em dobro em suas mãos, e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: Leva estes homens à casa, mata reses e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera e levou-os à casa de José. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: Por causa do dinheiro que dantes voltou aos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome, pois, servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram: Ai, senhor meu, certamente desceremos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando à estalagem e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso. Por isso, tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele diz: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora Simeão. Depois levou aqueles homens à casa de José, deu-lhes água e lavaram seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos, e prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão.
Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos e inclinaram-se ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam e disse: Vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. Abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo de quem falaste? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar. Então entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou-se o rosto e saiu. Conteve-se e disse: Pão de pão. E serviram-lhe à parte, a eles também à parte, os seus egípcios, que comiam com ele. À parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o menor, segundo a sua minoridade, do que os homens se maravilharam entre si. E apresentou-se-lhe as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles, todos. E eles beberam e regalaram com ele. Gênesis 44. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos desses homens, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vindo à luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Saindo eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre sua casa: Levanta-te, persegue aqueles homens, alcançando-lhes, lhes dirás: Por que pagaste mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor e pelo qual bem adivinha? Procedeste mal no que fizeste. Alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estão os teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos retornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele com quem teus servos for achado, morram, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele diz: Ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se a cada um e pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, começando do maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram suas vestes, e carregou cada um seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. E prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: Que é isso que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Então disse Judá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu faça tal coisa. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, meu senhor, peço-te que o teu servo dizer uma palavra aos teus ouvidos, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos, dizendo: Tens vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: Temos um velho pai e um filho da sua velhice, um mais novo, cujo irmão é morto. Só ele ficou de sua mãe e de seu pai, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: Trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: Aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste aos teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, contando-lhe as palavras do meu senhor, disse nosso pai: Voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: Não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos. Pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: Vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. E um ausentou-se de mim, e eu disse: Certamente foi despedaçado, e não tenho visto até agora. Se agora também tirardes a esta da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com aflição à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo,
Meu pai e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs do teu servo nosso pai com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar para ti, serei culpado com que meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá sobre meu pai. Salmos 22. Glória a Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas no meu auxílio e das palavras do meu clamor? Deus meu, eu clamo de dia e tu me ouves. E tu não me ouves. De noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me esperar, estando aos peitos da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça o que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um saco, e a minha língua grudou no céu da boca. Me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram minhas mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, e eles o veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, dos chifres dos touros selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó. Glorificai-o, temei-o, todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, não escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Ninguém poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será contada ao Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Amém? Glória a Deus. Marcos 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes: Levanta-te, toma o teu leito e anda?
Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Então tornou a sair para o mar e toda a multidão ia ter com ele e os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse-lhe, segue-me. Então, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e os que tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, por isso foram e disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de João e os fariseus e não jejuam os seus? E Jesus lhes disse, podem porventura os filhos da boda jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhas. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhes disseram, vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse, nunca leste o que Davi fez quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Glória a Deus. Essa foi a leitura no dia 22, Gênesis 43, 44, Salmos 22 e Marcos 2. Amém. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer pela palavra. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Obrigada pelo Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, porque enquanto nós lemos, o Senhor foi ministrando a palavra em nós. Foi nos dando um entendimento, Pai, sobre tudo que precisamos fazer na nossa vida. Sobre as posições que precisamos dar, Pai. Sobre os amigos que precisamos ter. Amigos que nos levam ao Senhor. E que precisamos ser destes amigos também, Pai. Levar as pessoas ao Senhor. Como aqui nessa palavra nós lemos aqueles 4 amigos que levou o paralítico até o Senhor. Nos usa, Pai, para levarmos as pessoas até o Senhor. Nos capacita. Nos faz ser fortes e corajosos. Nos faz, Senhor, teu Senhor como o nosso alvo. Tira de nós toda a religiosidade, Pai. Não nos deixa parar na religiosidade. Não nos deixa, Senhor, ficar sentado e ouvindo sobre a religiosidade. Que sejamos verdadeiramente transformados e usados. Que nos deixamos ser moldados pelo Espírito Santo. Que não tomemos a forma desse mundo. A forma de egoístas. A forma de ciumentos, de invejosos, Pai. De acusadores. Não, Pai, nos transforma. Não nos deixe tomar a forma desse mundo, Pai. Que sejamos amigos. Que sejamos filhos de Deus verdadeiramente parecidos com o Senhor. Que nos preocupemos com as pessoas, Pai. Nos usa, Pai, para transformar as pessoas. Nos usa para apresentar ao Senhor as pessoas. Traga conexões divinas para a nossa vida. Pessoas que vão nos ajudar a estar na Tua presença. Pessoas que vão, Senhor, dividir o que aprenderam com o Senhor. E não reter, Pai. Não nos deixa perto daqueles que retêm. Não nos deixa perto daqueles que falam contra o Senhor, que blasfemam contra o Senhor. Nos afasta dessas pessoas. Coloca, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, entendimento da palavra, Pai. Coloca no nosso coração fé. Coloca na nossa alma fé, Pai. Para nós deixarmos tudo que tem nos afastado de Ti. Nos convence do pecado, de que precisamos nos arrepender e de deixar, Pai. Não basta saber que estamos pecando e continuar longe de Ti.
Tudo que nos separa do Senhor, Pai, seja tirado da nossa vida agora. Nos ajuda, Pai, nos capacita. Não podemos fazer de nós mesmos. Na Tua palavra está escrito, sem mim nada podeis fazer. Senhor, eu oro agora para todas as pessoas que esse vídeo chegar, Pai. Que o Senhor possa ajudá-los, Deus, transformar, curar, libertar, Pai, salvar. Senhor, sozinhos não podemos fazer nada. Que o Senhor seja conosco. Que o Senhor seja, Pai, com todos aqueles que vão receber a Tua palavra. Senhor, leve essa palavra, Jesus. Leve a palavra para aqueles que precisam de salvação, de cura e de libertação. Transforma a nossa vida, Pai. Muda a nossa sorte. Vira esse cativeiro. Nos tira das prisões, Pai, espirituais, emocionais. Que nós possamos colocar sobre o Senhor, Pai, todas as nossas necessidades, Pai. Que nós possamos confessar o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Nos dá fé, Pai. Gera em nós a fé, acrescenta a nossa fé, multiplica a nossa fé. Nós colocamos nas Suas mãos o nosso pouco, Deus. Aquilo que nós temos de tão pequeno. Porque na Sua mão vai multiplicar, Jesus. A Tua palavra é verdade. Eu creio na Tua palavra, Pai. Que a Sua palavra se cumpra na nossa vida, em nome de Jesus. Que a Sua palavra alcance aqueles que precisam da palavra, Deus. E que ela se cumpra na nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Louvado, bendito, glorificado é o Teu nome. Santo é o Teu nome, Pai, em toda a terra. Seja glorificado. Que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que o Senhor é o Senhor. Que só o Senhor é Deus, Pai. O Senhor é o Deus, Pai. Filho do Deus vivo. Coloca sobre nós autoridade, Jesus. Coloca sobre nós autoridade, sobre os demônios, sobre as doenças. Que quando nós falarmos em Teu nome, Deus, as pessoas possam ser livres, Jesus, libertas, curadas, transformadas, Pai, e Te encontrar em nome de Jesus. Não vem de nós, é dom de Deus, Pai. Nós confessamos que nós não temos nada e que nós não podemos nada sem o Senhor. Mas em Teu nome, Pai, e em Ti, Jesus, e por causa do Teu nome, somos mais que vencedores. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor nos continue nos ajudando a rompermos e chegarmos até o alvo, Pai, que é o Senhor. E que nós tenhamos na terra, Pai, a vida abundante que o Senhor veio para nos dar. Que todo aquele que Te confesse, Senhor, como Senhor e Salvador, que todo aquele que se torna filho de Deus, que torne seu filho, receba também poder de filho, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Que essa palavra te alcance, te transforme, te convença, em nome de Jesus. E que você possa ser como esses 4 que levaram o paralítico até Jesus. Leve essa palavra até alguém. Leve essa palavra até alguém que precisa conhecer Jesus, ser transformado por Jesus. Em nome de Jesus. Amém?